colocamos a vida do Marcelo nas tuas mãos. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem falado com ele, tem usado ele, Senhor, segundo a tua vontade. E faça mais uma vez, Senhor. Que ele seja, Senhor, a tua boca aqui nesse lugar. Que aquilo que vier, Senhor, da boca dele venha tocar, penetrar cada coração aqui, Senhor, nos ajudando, Senhor, a nos tornar mais próximos de ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Teve uns 2 irmãos aí que falaram que eu estou muito bonito hoje. Queria dizer que isso não é mérito meu, é mérito da minha linda esposa ali. Eu só tento acompanhá-la, né? Para mim não ficar muito abaixo do nível dela. Glória a Deus, irmãos, como é bom estarmos juntos, adorar ao Senhor, declarar, né, com as letras das músicas, aquilo que nós queremos para as nossas vidas, e nós aqui por último declaramos: vem encher esse lugar, vem encher as nossas vidas, e que isso não seja só de boca, não seja só uma repetição, mas que seja algo verdadeiro. Porque isso é o que mais Deus quer fazer conosco, é nos encher. E isso não está distante, isso está à nossa disposição, isso está à sua disposição, todos os dias, de manhã, tarde e noite. O Espírito Santo de Deus está disponível para todos nós. Não é para o pastor, não é para quem canta, não. É para todos. É para a igreja. E nós somos a igreja. Você é a igreja. E você não é só a igreja no domingo de manhã. Você é a igreja lá na sua casa. Você é a igreja no seu trabalho. Você é a igreja quando você está dentro do seu carro, indo para o trabalho. 24 horas por dia. Você, eu, nós somos igreja. Só que nós só vamos conseguir fazer a obra que Deus tem para nós se nós nos permitirmos estarmos sempre cheios do Espírito Santo. O maná de ontem não serve para hoje. A busca que você teve ontem não serve para hoje. Isso tem que ser todos os dias. E que isso realmente seja o desejo do nosso coração. Amém? Eu quero falar nessa manhã sobre um tema que o Senhor já tinha falado comigo há um tempo atrás. Eu estava com um esboço pronto. E aí, o pastor lá, Assir, o nome dele? Assir, esteve aqui. E ele pregou a mensagem que eu tinha. Depois do culto eu até mostrei, acho que para o Gui, eu falei, olha aqui, ó, o esboço da mensagem. O pastor pregou. Aí eu falei, glória a Deus. Aí eu fiquei pensando, né, e agora, Senhor? Aí Deus falou comigo assim, porque eu estava pedindo para Deus, falei, Senhor, eu tenho pregado umas palavras um pouco meio, vamos dizer, dura. Até uns irmãos falaram assim, ó, você está pregando duro, mas eu gosto. Mas eu gosto. Aí eu falei, Senhor, eu queria uma mensagem assim mais tranquila, né? Aí eu ia falar sobre promessas. Foi o que o pastor pregou. Para nós conquistarmos promessas. Aí Deus foi trabalhando comigo, eu não queria falar sobre isso, aí Deus foi trabalhando, porque o tema da mensagem é, por que não alcançamos promessas? E aí a mensagem ficou um pouco dura de novo. Então vocês me desculpem aí, mas é palavra de Deus. E parece que Deus me chamou para isso, né? Às vezes a gente quer fazer uma coisa difícil, mas é o que Deus tem para nós nessa manhã, e eu espero que Ele fale com cada um de vocês, assim como já falou comigo durante esses dias. Mas antes de irmos para o texto,
como eu gosto, eu quero fazer uma introdução. Tem um mapa aí, tem 2, vamos ver se você já vai acertar na primeira. De Abraão. Esse mesmo. Vamos lá. Vocês conhecem essa história, então eu vou passar rapidamente. Deus chama Abraão lá da terra de Ur. Ó. Abraão está ali, tá dando para ver aí? Abraão está aqui, em Ur. E a palavra de Deus vem a Abraão e diz assim: olha, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão tem 75 anos. E além disso, Deus promete para ele, fala assim: eu farei de ti uma grande nação. Aí Abraão, eu fico imaginando eu na situação de Abraão, 75 anos. Eu não tenho nenhum filho. E a minha esposa é estéril. Aí Deus vem e fala: ó, sai desse lugar aí e vai para uma terra e eu farei de você uma grande nação. E Abraão, ele obedece o chamado e ele vai viajar. Ele vai viajar. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que Abraão chega em Canaã. Gênesis capítulo 12, você pode ler depois na sua casa. Que Abraão chega em Canaã, atravessa a terra de Canaã. Canaã está aqui, ó. E ali ele edifica um altar para o Senhor. Ele conhece a terra, vai a Siquém. Só que essa terra, naquela época, é habitada pelos cananeus. E Deus aparece novamente para Abraão naquele momento e diz: Abraão, eu te darei essa terra. Eu darei à sua descendência essa terra. E farei de ti uma grande nação. E aí Abraão vai para o Egito, porque houve fome nesse lugar. Abraão estava vivendo ali em Canaã, houve fome, e ele vai para o Egito. Depois do Egito, ele volta para o Negueb, edifica um altar, e ele vai viver em Hebrom. Hebrom está por aqui, ó. E ele fica vivendo ali. Mas Abraão, em certo momento, o tempo está passando, ele diz: Senhor, não vai dar certo esse negócio, eu não tenho filho. Quem vai ser meu herdeiro vai ser um criado meu, ou um parente distante. E Deus novamente reafirma com Abraão, dizendo assim: o seu herdeiro vai vir de você, vai ser gerado por você. E a Bíblia diz que Abraão creu na promessa, e isso foi-lhe creditado como justiça. Mas o tempo continua passando, e Sara tem uma ideia. Vamos dar uma ajudinha para Deus? Porque está difícil. Ele não está conseguindo cumprir aquilo que ele falou. Faz o seguinte: eu sou estéril, eu vou lhe entregar a minha serva, você vai ter relação com ela, e vamos constituir família com esse filho. Abraão abraçou a ideia, e nisso nasce Ismael. Agora Abraão está com 86 anos, e nasce Ismael. Mas Ismael não é o filho da promessa. Deus novamente lembra Abraão da promessa, lembra que tinha falado com ele, diz que não vai ser Ismael. E aí, quando Abraão tem 100 anos, nasce Isaque, o filho da promessa. E aí passa um tempo, e Deus pede para Abraão sacrificar o Isaque. Então vamos só recordando, Abraão tem 75 anos, ele é chamado, ele sai da sua terra aos 86 anos, nasce Ismael. Ismael não é o filho da promessa. Aí com 100 anos ele tem Isaque, aí passa-se mais alguns anos, aí ele vem, Deus vem e fala para ele assim: agora você vai e mata o filho da promessa. Deus está de brincadeira. E Abraão obedece, Senhor. Ele pega o Isaque,
E ele vai sacrificar o Isaac. E aqui é uma coisa interessante, meu irmão. Quando você alcança a promessa, porque Abraão tinha começado a alcançar a promessa. O filho da promessa nasceu. Mas Abraão não parou de ouvir Deus. Porque se Abraão para de ouvir Deus, ele mata a promessa. Então, quando você alcançar a promessa, não pare de escutar Deus. Na hora que ele ia matar o Isaac, o anjo aparece. E o interessante você ver quando a Bíblia escreve o anjo, não é um outro anjo, não é um anjo qualquer. Isso é uma teofania. Deus está aparecendo para Abraão e dizendo: Abraão, não toque no menino. E continua. Então, Abraão tem 2 filhos, Isaac e Ismael. Pela descendência de Isaac, segue a promessa. Aí Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Pela descendência de Jacó, segue a promessa. Jacó teve quantos filhos? Quantos filhos Jacó teve? 13. Uma menina. 12 meninos e uma menina. E aí José, que é o filho preferido, com 17 anos, José é um sonhador, vocês conhecem a história. Os irmãos ficam com raiva disso. Com 17 anos, José é vendido pelos próprios irmãos. Eles falam para Jacó que tinha acontecido uma fatalidade, um animal selvagem pegou, morreu, enfim. Jacó fica muito triste. Mas o fato é que José vai parar no Egito, com 17 anos. E aí ele vai parar na casa de Potifar. A mulher de Potifar tenta seduzir ele. Ele foge. Porque tem hora, meu irmão, que o pecado vem bater a porta e você tem que fugir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando o pecado vem assim, ó, sai fora. E aí José é preso. Então o camarada é vendido pela família. Agora ele é um escravo. Agora ele é um prisioneiro. A coisa só vai piorando. Mas José sempre está com Deus. Sempre buscando obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Então isso quer dizer que não importa onde José estivesse, Deus estava com ele. Não importa onde você está, Deus está com você. Basta você querer, basta nós querermos. Talvez se você já esteja onde você quer, Deus está com você. Talvez você ainda não esteja aonde você quer, mas se Deus estiver com você, isso é o mais importante. E aí, quando José está ali na prisão, aparecem 2 camaradas, o copeiro do rei e o padeiro do rei. Os 2 tiveram um sonho. José era responsável em cuidar ali da prisão, e um dia ele vê que o semblante desses 2 camaradas estão tristes. Aí ele diz: o que está acontecendo? A gente teve um sonho aí, a gente não sabe o que significa, a gente está meio preocupado com isso aí, não estamos entendendo. Aí ele diz: conta aí. Aí o copeiro contou o sonho. E José dá uma interpretação favorável a ele, dizendo: daqui 3 dias você vai ser recolocado no seu posto. Aí o padeiro falou assim: coisa deu bom, vou contar meu sonho também. Aí ele vai e conta o sonho também. Aí ele diz: a interpretação é o seguinte: daqui 3 dias você vai ser decapitado. E em 3 dias aconteceu exatamente como José tinha interpretado. E José deu um recado ao copeiro. O padeiro ele não falou nada, porque não tinha muito o que falar. Aí ele falou: quando você estiver lá, quando você for recolocado no seu posto, não esquece de mim não. Que eu estou aqui, eu fui vendido, eu estou aqui como escravo, eu sou inocente, lembra de mim. Só que o copeiro não se lembrou. E aí acontece em uma noite que mudou a história, que Faraó sonhou, e essa noite mudou a história de José e mudou a história de Israel.
Faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar. O famoso sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. E aí, o copeiro diz, olha, é o seguinte, quando eu estava lá na prisão, tinha um camarada lá, um tal de José, que o cara adivinhou, ele interpretou o sonho lá. E aconteceu exatamente como ele falou. Aí, Faraó manda chamar José. Faraó conta o sonho para José, José dá a interpretação. E José diz assim, olha, serão 7 anos de fartura, de prosperidade, mas depois virão 7 anos de escassez, pobreza e muita fome. Então eu te aconselho, Faraó, pegue uma pessoa aí que, né, o esperto, o José, né, pegue alguém aí que possa lidar com isso, porque precisa construir coisas, precisa guardar comida, porque depois vão ser 7 anos difíceis. E aí o que acontece? Faraó diz, ó, Deus está com você, não tem ninguém melhor para tomar essa posição. É você mesmo. E aí, o cara que foi vendido pela família, era escravo e era prisioneiro, se torna o segundo homem mais importante do Egito. Eu quero ler esse texto. Não é o texto da mensagem ainda. Hoje eu vou fazer igual o pastor visitante. Quanto tempo eu tenho? Aí o pastor normalmente fala assim, você que sabe aí, né? Então, eu vou fazer de conta que hoje eu sou visitante. Eu quero ler esse texto. Consegue pôr aí, Sara? Gênesis 41, 39 a 44. Consegue? 41, 39. Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Próximo. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Até o 44. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando, abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Irmãos, isso é fantástico. Eu fico arrepiado quando eu leio esse texto, porque o camarada era um prisioneiro agora há pouco. Mas sabe quem estava com ele? Deus. Não importa, querido, o que você está passando. Não importa. Deus tem promessas para nós. E no momento certo, Ele vai colocar um anel no seu dedo, Ele vai te dar uma roupa nova. E é interessante você pensar, porque José, ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas aí eu me lembrei que o filho pródigo não estava fazendo a vontade de Deus. E o que aconteceu com o filho pródigo? Quando ele decide voltar para a casa do pai, o pai coloca um anel no dedo dele, roupas novas, e faz uma festa, assim como foi feito com José, que estava fazendo a vontade de Deus. Aquele que não está fazendo a vontade de Deus, até hoje, se ele decide dizer, eu vou voltar para a casa do meu pai, e vou fazer a vontade do meu pai, o pai abraça ele, coloca um anel novo no dedo dele, dá roupa nova, e diz, entra no gozo do teu pai. Então a palavra que eu tenho para você agora é, decida agora, voltar aos braços do pai, porque ele tem um anel para colocar no seu dedo, ele tem roupa nova para você.
Nesse tempo, acontece que a fome chega, passam-se 7 anos. E os irmãos de José, que estão em Canaã, têm que ir ao Egito comprar comida. E para encurtar a história, né? Ali José se revela à sua família, traz a família para morar no Egito. Aí eles vão morar em Gozém, que é uma parte muito boa do Egito. E ali eles se tornam muito numerosos, se multiplicam. E passa-se o tempo, passam-se os anos. Deus vai abençoando eles. Só que Jacó morreu, José morreu, seus irmãos morreram, toda aquela geração morreu. E se levantou um faraó que não sabia nada de José e de toda a história. E olhou para o povo de Israel e disse: eles são uma ameaça. E começaram a escravizar o povo de Israel, o povo de Deus. E ali eles ficam 430 anos. Você pode pôr outro mapa, Sara, por favor? 430 anos eles estão no Egito, até que Deus levanta Moisés para tirar o povo dele com mão poderosa. E Deus diz: vamos seguir viagem. Nós vamos para a terra prometida. Vamos para Canaã. E Moisés vai liderar o povo para alcançar a promessa feita por Deus. E aí eles vão sair daqui, do Egito, de Ramsés. E eles vão para Canaã. Durante a viagem eles experimentam muito a mão poderosa de Deus. Aqui eles atravessam o Mar Vermelho. Aqui é onde Deus faz com que as águas amargas se tornam doces. E o povo vai viajando e Deus vai guiando. O interessante é que a viagem que a família de José fazia, que Abraão fazia, era essa aqui, Dá para ver daí? Alguns estudiosos dizem que são 11 dias, 16. Então vamos ficar entre 11 e 16 dias de viagem. Mas quando o povo está para sair do Egito, Deus diz assim: olha, não vai pela terra dos filisteus, para que ao ver a guerra e ao ver os gigantes, eles não desistam e voltem. Deus já conhecia o povo. Então ele faz o povo descer, chega aqui diante do Mar Vermelho, em Piairote, e Faraó decide voltar para pegar eles, e diz: não vamos permitir não, e vão atrás. E é ali que Deus faz aquele milagre fantástico de abrir o mar e enxugar a terra. Porque é fantástico você pensar que Deus abriu o mar, mas depois disso ele enxugou a terra. Porque imagine, é boi passando, é mulher, ia atolar. Mas Deus, além de abrir o mar, ele seca o chão. Isso é fantástico. E aí eles chegam para espiar a terra, Canaã. E é aqui que eu quero ler o texto com vocês, da mensagem de hoje. Números 13, do 26 ao 33. E aqui nós vamos entender por que nós, muitas vezes, não alcançamos as promessas que Deus tem para nós. Desse texto nós vamos extrair algumas lições. Nós vamos do 26 ao 33. Eles então retornaram a Moisés e a Arão, né? Eles chegaram diante ali da terra e Deus diz: olha, pegue os 12 espias e mande espiar a terra,
para ver o que está acontecendo e tragam um relatório. Um de cada tribo foi escolhido. E não foi escolhido qualquer um, não. Eram líderes, príncipes de todas as tribos, pessoas conceituadas, que estavam à frente de cada tribo. Eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo, sempre um mas, né? Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, e os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. O 33. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Então, como eu já disse, eu quero tirar algumas lições aqui. Por que muitas vezes você e eu, nós não alcançamos as promessas do Senhor? A Bíblia contém 8.810 promessas. Dessas, 7.487, que são cerca de 85% das promessas, são de Deus para o homem. São promessas para que nós possamos aproveitar enquanto estamos aqui. Charles Spurgeon, um pastor inglês no século XIX, foi visitar uma senhora que estava passando um momento difícil de pobreza e fome. E nessa visita, ele vê um quadro pendurado naquela parede. E ele fala àquela senhora: eu posso levar esse quadro para dar uma examinada melhor nele? Ela disse: pode. Esse papel foi uma senhora, ela já faleceu, eu trabalhava para ela, uma senhora muito boa. E aí eu decidi colocar isso num quadro e pendurar aqui para que eu possa lembrar dela, porque era uma patroa boa. Alguns dias depois, o pastor volta àquela senhora e diz: olha, isso aqui é um testamento. Aquela senhora deixou vários bens para você, e você aqui passando esse perrengue, essa dificuldade, com fome. Aquela senhora passou anos e anos, dificuldades, porque ela era analfabeta. Ela não sabia o que ela tinha em suas mãos. Quantos de nós, cristãos, estamos vivendo esse analfabetismo cristão? Porque nós não conhecemos a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o povo dele sofre por falta de conhecimento. Nós precisamos entender mais da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer aquilo que Deus tem para mim e para você. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo para viver aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para a nossa família. E eu quero retirar daqui 3 lições desse texto. E a primeira o título é: por que não alcançamos as promessas? É uma pergunta. Então eu quero fazer uma resposta a essa pergunta.
Porque muitas vezes nós confiamos na nossa força. E por confiar na nossa força, nós não alcançamos as promessas de Deus. Olha o que esse povo diz, olha o relatório. Diz assim, o relatório de 10 dos 12 espias. Não podemos atacar aquele povo. Por quê? Porque ele é forte demais para nós. Então eles não conquistam, eles não têm a ousadia de entrar, porque eles confiavam na força deles. E não na do Deus que já tinha levado eles até ali. Que tinha dado alimento, que tinha aberto o mar vermelho, que tinha transformado águas amargas em água doce, que mandou as 10 pragas, e que protegeu todos os primogênitos de Israel. Eles não estavam confiando nesse Deus, eles estavam confiando na força deles, porque esse povo é forte demais para nós. Quando Davi chega ali e vê o que o gigante estava desafiando o povo de Israel, quando Golias diz, olha, não vamos guerrear, vamos lutar um contra um, quem vencer, o outro povo vai ser escravo. Por que Israel não foi para a batalha? Porque eles olharam para os gigantes e disseram, eles são muito fortes, não podemos enfrentar. Eles também estavam confiando na força deles. Aí chega o Davi. E diz assim, o que esse incircunciso está falando aí? Deixa eu ouvir. E aí ele teve a informação, ele falou, tá dizendo que não tem homem aqui não. Será que tem homem aqui para enfrentar ele? E ninguém queria enfrentar. Sabe por quê? Porque cada um olhava para si mesmo e dizia, eu não tenho capacidade de enfrentar o Golias. E não tinha mesmo. Não tinha. A não ser pela força do Deus de Israel. Quando Golias chega diante do Davi, o que ele diz? Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você está desafiando. O Davi disse assim, eu não estou aqui no meu nome. Eu não estou aqui representando a mim. Eu estou aqui representando o Deus de Israel. É como se ele olhasse assim e dissesse, Senhor, o problema é seu. O cara está desafiando você. Eu só estou aqui para você me usar. Porque ninguém se colocou à disposição. Aí o que Deus faz? Ele pega uma pedrinha. Coloca na mão de Davi. Irmãos, o camarada acertar uma pedrinha. Ali, só podia ser ali. Não tinha outro lugar. E aí o gigante cai e morre. Essa pedra foi enviada por Deus. Davi não confiava na força dele. E a primeira coisa disso aqui que eu quero dizer para você é: pare de confiar na sua força. Pare de confiar na sua força. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha a promessa do Senhor para nós: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pare de confiar na sua força. Pare de buscar as coisas primeiro para você. Cuide das coisas de Deus, e Ele vai cuidar das nossas. Cuide das coisas de Deus, busque a Deus, se encha do Espírito Santo, e Ele vai cuidar da sua família. Mas por que nós não alcançamos as promessas? Segundo, porque focamos nas adversidades. Eles disseram assim: entramos na terra a qual você nos enviou. E realmente, tem leite, tem mel com fartura.
Eles levaram um cacho de uva que precisou de 2 homens para carregar. Você consegue imaginar isso? Um cacho de uva sendo carregado por 2 homens. E aqui estão alguns dos frutos. Mas o povo que lá vive é poderoso. No que eles focaram? Na adversidade. Sabe por que nós não recebemos promessas do Senhor? Porque nós focamos na adversidade. Muitas vezes nós vivemos exatamente assim. Eu sei que Deus é bom. Eu sei que Ele tem cuidado de nós. Eu sei que Ele tem feito. Eu sei que Ele tem protegido. Ele tem dado trabalho. E aí a gente vem com a mesma palavrinha que eles usaram. Mas a dificuldade é tanta. Mas eu não consigo mais orar pelo meu filho. Mas é tão difícil. Eu não consigo orar mais pela minha família. Eu não consigo orar mais pelos meus pais. Eu não consigo orar mais pelo meu cunhado, pela minha cunhada, pelo meu irmão, pela minha irmã. Eu não consigo. Você fica focando. Ele é difícil mesmo. Você é difícil, eu sou difícil. Mas não foque na adversidade. Comece a enxergar o sobrenatural. Josué e Calebe, eles focaram no sobrenatural. Calebe fez o povo calar e disse: vamos para cima deles. Deus vai nos entregar ele em nossas mãos. E era isso que Deus tinha para eles mesmo. A terra já era deles. Eu quero dizer para você, irmãos, a promessa já é sua. Basta você tomar posse. É só isso. Mas você não pode acreditar na sua força e nem ficar focando na adversidade. Foque em Deus, que pode acima de todas as adversidades. A Bíblia diz assim, é promessa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas eu já orei 6 meses, eu já orei 1 ano, e não tem jeito. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Isso é promessa do Senhor. Persevere em oração. Não fique arrumando desculpa para não lutar pela sua família. É só você se colocar à disposição do Senhor. Persevere em oração, joelho no chão. E Deus, que é poderoso, pode arrancar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Ele diz isso na sua palavra. Talvez o desafio seja grande, eu acredito que seja mesmo. Eu não estou aqui querendo que você despreze o natural. Eu estou querendo aqui dizer para você que você não pode desprezar o sobrenatural. Porque muitas vezes nós enxergamos e valorizamos demais o natural. E nos esquecemos do sobrenatural. E o nosso Deus não é natural, irmãos. Ele é sobrenatural. Não tem como explicar o nosso Deus. Ninguém explica Deus. Então declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas por que nós não alcançamos promessas? Terceiro e último. Porque nos falta fé. Porque a falta de fé nos paralisa. Olha o que eles disseram. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. É interessante você observar na história que Abraão, Isaque e Jacó viveram em Canaã. E já havia gigantes ali. Eles sabiam dos gigantes. Só que por algum motivo, que eu não sei, e não achei ninguém falando, procurei.
essa informação se perdeu. Foram 430 anos de escravidão. Eles não sabiam que o povo que estava ali eram gigantes, que já eram de conhecimento dos seus antepassados. E eles chegam ali e dizem, olha, não tem como a gente tomar essa terra para nós. São gigantes, eles vão nos devorar. Só que essa galera que está dizendo que não dá, é a mesma galera que viu Deus abrir o Mar Vermelho, que viu todos aqueles milagres. Eles são indesculpáveis em não confiar no Deus de Israel. E sabe de uma coisa? Às vezes nós julgamos eles, mas nós somos indesculpáveis por não confiar no nosso Deus. E muitas vezes nós nos desesperamos, nós olhamos para o problema e nós dizemos para nós, isso não dá, a minha fé vai até aqui. A falta de fé te paralisa. Aquele povo ficou paralisado diante da promessa. Era só uma atitude. É uma questão de fé para eles tomarem a posse da promessa que Deus tinha dado aos seus antepassados. Só que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus diz assim: vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. O autor aos Hebreus está citando o povo de Israel, quando está lá na porta da terra prometida. E ele diz, olha, por causa da incredulidade, eles não puderam descansar. Deus queria dar descanso àquele povo. E era muita gente. Eu fiz uma continha básica. No último censo lá foi contado 600 mil. Aí só contou homem. Aí você pensa que o homem tinha uma mulher e chutando baixo tinha 3 filhos. Chutando baixo 3, então são 5, 6 vezes 5, 30, 3 milhões de pessoas. Você consegue imaginar 3 milhões de pessoas atravessando o lago lá, de onde você mora, a seco? Você consegue? Tenta imaginar aí, fecha o olhinho um pouquinho assim, pensa, ou pensa ali na praia que você já foi, 3 milhões de pessoas, passando assim, ó, a pé enxuto. Aí quando o último chega lá do outro lado, o mar vai, e os egípcios que estavam lá dentro, morrem. Faltou fé para esse povo, que viu isso acontecer. Falta fé para nós hoje, para acreditar na promessa do Senhor. E se nós não tivermos fé, nós não vamos alcançar as promessas que Deus tem. Você pode passar uma vida aqui e não alcançar tudo aquilo que Deus tem para você. A gente pode viver algumas. A gente pode viver de migalhas. É opção nossa. Jesus veio de Nazaré. E a Bíblia conta que quando Jesus voltou a Nazaré, ele não pôde fazer muitos milagres naquela cidade. Sabe por quê? Por causa da incredulidade daquelas pessoas. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você tem fé que seu filho vai servir o Senhor? Você tem fé que sua família vai servir o Senhor?
você ainda pode não ter isso, mas creia. Creia na promessa do Senhor. Hoje tem vários gigantes querendo nos devorar. Tem vários gigantes querendo devorar as nossas famílias, os nossos filhos. Estão querendo doutrinar as nossas crianças. Mas talvez seja a hora de você e eu como igreja dizer, aqui não. Na minha casa não. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi isso que Josué disse. O povo estava rebelde, não sabia o que fazer. E Josué tomou a frente e disse, olha, se vocês não querem servir a esse Deus dos nossos antepassados, problema de vocês. Mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Tomou posição. Tome posição para você alcançar as promessas do Senhor. Eu não sei qual era a situação dos filhos de Josué. Eu não sei se a esposa de Josué queria. Mas eu sei que aquele homem de Deus disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tome posição. O Estado não pode doutrinar as nossas crianças. Agora, se nós deixarmos as nossas crianças na frente da televisão, escolhendo o que elas querem, a agenda do mundo, eu já falei sobre isso aqui, a agenda do mundo vai doutriná-los. E a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando crescer, não vai se desviar, não vai se esquecer. Ele pode até uma hora dar uma saidinha, mas ele vai voltar. É promessa de Deus. Agora o diabo conhece a Escritura, e ele sabe que está dizendo que ensina a criança no caminho que deve andar. Se a igreja, e a igreja é você, pai e mãe, não ensinar o caminho da criança, o mundo vai ensinar o caminho que o mundo quer que ele siga. O diabo também conhece a Bíblia, e ele usa a palavra contra nós. Agora nós precisamos tomar posse da promessa de Deus na nossa frente. Quero chamar o louvor aqui. O Mateus vai escolher uma música aí hoje. Não vou dar nenhum pitaco. Eu quero te convidar a ficar em pé, que eu quero concluir. Ou pelo menos parecer que está acabando. Como foi dito aqui, ontem a gente conversando e acho que já ficou certo, né? O tema do encontro é tempo, né? É tempo. Então eu quero terminar a mensagem de hoje falando que é tempo. Irmãos, é tempo de tomarmos posse das promessas de Deus. É tempo de arrependimento. É tempo de voltarmos ao primeiro amor. É tempo de nos entregarmos sem reservas. É tempo de quebrar as cadeias que têm aprisionado os nossos familiares. Só que é tempo de lutar por isso. É tempo de você lutar pela sua família, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelos seus pais. É tempo de derrubar os gigantes. É tempo de conquistar. Não é bom conquistar? Quem não gosta de conquistar? Quem gosta de conquistar? Amém? É tempo, irmãos. É tempo. O Espírito Santo está passeando aqui. Eu sei disso. O Espírito Santo quer nos encher. É tempo de sermos cheios do Espírito Santo. É tempo de vivermos os propósitos de Deus para a nossa vida. É tempo, irmãos. É tempo. As promessas estão disponíveis. E
Às vezes parece até engraçado dizer isso, mas as promessas estão disponíveis. E você vai escolher se você quer tomar posse ou não. Você escolhe. Você escolhe. O Sidney vai escolher essa semana se vai tomar posse ou não das promessas que o Senhor tem para ele. O Sandro vai escolher essa semana se vai tomar posse ou não das promessas. A começar a enxergar como se já tivesse acontecido. Isso é fé. É tempo, irmãos, de termos fé no Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Ele fez e ainda faz em nossos dias. Basta não duvidar. Basta não duvidar. É tempo, meu irmão, é tempo de crer. Crer no nosso Deus. Creio em ti, o teu amor me faz viver além do que eu possa ver. Creio em ti, eu abro os meus ouvidos para crer e os milagres vão acontecer. Creio em ti, o teu amor me faz viver além do que eu possa ver. Creio em ti, eu abro os meus ouvidos para crer e os milagres vão acontecer. Quero ir além, abro os meus olhos para ver, crer no impossível, no que diz a tua voz. Quero ir além, abro os meus olhos para ver, crer no impossível, no que diz a tua voz. Eu quero ir além, abre os meus olhos para ver, crer no impossível, no que diz a tua voz. Eu quero ir além, abre os meus olhos para ver, crer no impossível, no que diz a tua voz. Amém. E que você colocasse diante do Senhor os seus desafios. Lembre-se das promessas que o Senhor te deu. Lembre de cada uma delas. E esse é o momento da gente declarar: Senhor, eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, ainda que eu não consiga ver, ainda que aquilo que eu estou vendo é contrário, eu creio nas Tuas promessas, Senhor. Creio em Ti, o Teu amor me faz viver além do que eu possa ver. Creio em Ti, eu abro os meus ouvidos para crer e os milagres vão acontecer. Creio em Ti, creio em Ti, o Teu amor me faz viver
além do que eu possa ver. Creio em ti, creio em ti. Eu abro os meus ouvidos para crer e os milagres vão acontecer. Quero ir além, abro os meus olhos para ver, crer no impossível, no que diz a tua voz. Eu quero ir além, abro os meus olhos para ver, crer no impossível, no que diz a tua voz. Eu quero ir além, abro os meus olhos para ver, crer no impossível, no que diz a tua voz. Eu quero ir além, abro os meus olhos para ver, crer no impossível, no que diz a tua voz. Quero ir além, abro os meus olhos para ver, crer no impossível, no que diz a tua voz. Aleluia, Senhor. Permita-nos crer, Senhor, assim como Caleb e Josué, Senhor. Olhando todas as dificuldades, Senhor, eles olharam e viram a mesma coisa que os outros 10, Pai. Mas no coração deles, eles tinham uma convicção de que o Senhor havia dado aquela terra para eles. E nada mais era mais importante, mais forte ou maior do que a tua promessa. Que a tua promessa fale mais alto em nossos corações. A tua promessa de que o Senhor nos comprou, nos resgatou, Senhor. Nos livrou de todo mal, Senhor. Nos livrou de toda enfermidade. Nos livrou de toda maldição. Nós hoje cremos, Senhor. Tomamos posse, Senhor, da herança que o Senhor nos deixou, Pai. De cada uma delas, Senhor. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos para ver, Senhor, ver com os teus olhos. Com fé, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Já está indo para o final.